Você que quer aprender a fazer um bonsai bem dramático, um negócio para lá de sinistro, tá? Nesse vídeo a gente vai mostrar como se iniciar uma planta assim, a partir de raiz, certo? Mais ou menos o estilo Bonjink, olha só. Bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Cícero da Apen Bonsai e a gente vai mostrar um trabalho com branquilho, certo? Um branquilho de raiz para se tornar, aqui nós temos 3 plantas, que vai se tornar umas plantas bem dramáticas, né? Aquelas plantas imitando aquelas plantas que crescem em montanhas caídas, aquele negócio todo, ó, tá? Isso daqui, em princípio, era uma única planta que foi coletada, já faz, eu acho, uns 2 anos por aí. E as raízes dela, a planta possuía essas raízes longas e um tronco único, aí de 1 centímetro. Foi deixado no vaso e o tronco se desenvolveu. O que eu fiz há 1 ano atrás? Retirei todo o tronco, deixei apenas as raízes. Ok? Temos 3 raízes bem separadas aqui. Então, agora a gente vai retirar do vaso e vamos fazer com que isso aqui se torne 3 plantas separadas e muito legais. Então, primeira coisa, para a gente poder ter um visu melhor, vamos retirar toda essa galhação dela, porque isto não será utilizado, né? Nesse momento, o que a gente vai fazer agora é transplantar os carinha, colocar em vaso individual, né? Para a gente poder ter noção do que vai fazer. Vamos retirar ele do pote, beleza, não tem arame. Isso aqui foi colocado num substrato com bastante areia, pedrisco e caco de telha e casca de pino, só isso. É muito legal. Essa variedade de planta ela não é muito utilizada para bonsai, porém ela é uma planta nativa aqui da região sul do país. Ela ocorre, pelo que eu sei, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul e vai a América abaixo lá. Só que em matéria de planta nativa nossa aqui, brasileira, gente do céu, é uma das melhores plantas, mais gratificante que existe para você fazer bonsai, né? Falta mais gente mexendo com esse tipo de material, né? E isso aqui aceita qualquer tamanho de planta, né? Para fazer bosque é uma planta muito legal mesmo, porque ela, na natureza, o tronco dela é relativamente reto, né? E inclusive é uma madeira que, quando existia muito mesmo, o pessoal usava para fazer madeira, né? Substituindo, às vezes, o pinheiro araucário, porque é uma madeira clara, branca, muito legal, muito bonita. E fui tentar, né? Como tem muito, digo, né? Vamos tentar ver o que dá, e deu resultado melhor que qualquer coisa. Vamos tentar repartir os caras aqui. E toda planta que tá lá no chão, lá, você vai, machuca a raiz dela e ela brota da raiz, tá? É o tipo de planta que, se você fizer uma estaca da raiz, ela vai responder. Ela vai brotar, vai ficar bem legal. Olha só. Então, esse tipo de material, no caso esse aqui, por exemplo, vai dar para fazer um Neagari, que seria a raiz exposta. É um estilo também que a gente quase não vê por aí, mas é um estilo muito bonito, né? Não é tão simples de se fazer, mas que dá um resultado visual muito legal. Bom, agora que estamos com as 3 plantinhas separadas, olha só. 1, 2 e 3. Cara, vai ficar umas plantas muito sinistras, muito legal, sabe? Bem dramática, essa daqui, Bonjink, provavelmente. E provavelmente uma planta como essa ainda vai ser pro futuro, depois que ela estiver bem brotada, a gente vem, corta aqui, retira essa raiz, ó, deixamos apenas uma raiz bem torta, bem legal, e vamos ter outra planta aqui.
E o seguinte, este é o primeiro trabalho que está sendo feito nessas plantas, né? O trabalho sendo gravado, e cada uma delas, sempre que a gente for mexer nela, vai ser gravado, vai ter a continuação do trabalho, o desenvolvimento de cada uma dessas plantas, tá? Então, para você que não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal para poder acompanhar o desenvolvimento de cada uma delas. Vamos ver como fazer bonsai é uma coisa muito simples, muito legal. Bom, agora aqui é o seguinte, nós temos... Bom, essa daqui, vamos começar por ela. Então é o seguinte, essa planta aqui, ó, tem um galho para um lado, outro galho para o outro e tem um crescendo diretamente para cima. Ela possui uma curvatura digamos que a terra vai ficar nessa posição aqui mais tarde, ó, o solo, certo? Tá. Vai ser uma frente, deixa eu ver aqui. Para o momento, provavelmente seria aqui a frente da planta, para o futuro. Ó. Tá. Então, tendo toda essa curvatura aqui, jamais a gente poderia ter uma continuação de ápice, de copa, seguindo reto para cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente retirar essa parte do meio, a parte grossa do tronco dela, da continuação, que era o broto principal. Deu legal. Ó, e deixamos apenas os dois para o lado, certo? Então, provavelmente no próximo vídeo desta planta aqui, isso daqui já vai estar maior, vai estar crescido, tá? E a continuação da planta será provavelmente aqui, provavelmente, né? Bonsai não é uma coisa certa, vou fazer isso e pronto, não. O bonsai, ele responde não conforme a nossa vontade, né? Então a gente vai fazendo aquilo que a planta nos permite fazer, né? Os planos agora são de dar continuidade aqui, mas pode, por aquele motivo, de repente morre esse galho aqui, sai um outro broto do outro lado e aí modifica. Mas em princípio é isto, ó, tá? E vamos só dar uma endireitadinha, puxar essa raizinha para cá. Ó, aqui nós temos um outro negócio interessante. Tem uma raizinha aqui, deixa eu pegar um palito aqui mais fino, ó. Esta raiz aqui, ó, ela, não sei como ela estava dentro do pote, mas ela veio para cima, tá? Num caso desse, o que a gente faz? A gente simplesmente vem e corta a raiz que cresce diretamente para cima, tá? Não precisa passar um arame, não precisa entortar, segurar, de jeito nenhum. Só corta ela e pronto. Acabou, tá feito o rolo. E é isso daqui, ó. Essa já está pronta. Esta aqui vai para um pote cuia número 1. Vai ficar legal. Vamos continuar as outras aqui. Bem legal. Só que nós temos uma raiz aqui, ó, como vocês podem ver, uma raiz aérea aqui que está bem retona, né? Tá? Parece legal, vai dar sustentabilidade à planta e tudo mais. Porém, nós temos aqui neste ponto várias raízes finas saindo. Então, se a gente conseguir fazer essa curva aqui acontecer naturalmente, pronto, já aconteceu naturalmente. Tá? Então, para o futuro isso aqui engrossa, então nós vamos ter essa quebra de raiz reta ali, vai ficar bem tortinho. É o tipo de planta que vai ter uma copa em cima e bastante parte, que essa raiz aqui vai ser o tronco da planta no futuro. Só que isso não é problema, porque isso daqui se tornará um bungim. Então, essa dramaticidade que ela tem vai ser muito legal. E aqui em cima, a gente tem, aqui em cima foi cortado, pode ver, isso daqui era aqui ela chegava no tronco, dei o quê? Quase 2 centímetros aqui na poda e saiu 2 brotos aqui. E para continuidade de 2 brotos não vai ficar legal, vai ficar um caroço muito sinistro. Então a gente retira todo esse caroço aqui. Esta variedade de planta dá para se fazer isso aqui sem nenhum problema. Ah, e outra, o branquilho,
A cicatrização dele é, olha, astronômica, sabe? Isso aí cicatriza muito bem. Desde que se alimente o camarada legal, que ele consiga se desenvolver bem, né? Se a planta não é muito bem alimentada, aí já não funciona. Então, em princípio, para esta planta vai ser isto, ó, tá? Vamos colocar ela num pote também. Agora, esta planta aqui, ó. Essa é a maior delas e tem uma quantidade de raiz bastante... Então, esta planta aqui, a gente pode tornar ela raiz exposta. Vai ficar muito legal. Essas raizinhas mais fininhas aqui que tem por cima dá para se tirar, que não tem problema. Primeira coisa, esta raiz aqui que tá vindo de lá para cá, que deve ter 10, quase 15 centímetros, muito reta, e nessa altura temos uma outra que vai em posição contrária. Vamos retirar o cara aqui, ó, que já diminui. Aqui a gente tem uma outra crescendo para cima também, retiramos. E mais um toque seguinte, ó. Por que eu cortei essa raiz que ia... Onde é que ela tava? Sei lá. Tava grudada aqui, vindo para cá, ó, tá? E por que eu fiz isso? Aquilo era longo e eu tinha essa possibilidade de encurtar ela. Se a planta no futuro vai ter uma curvatura bem elevada, isso daqui no futuro vai aparecer também, tá? Isso aqui por enquanto vai ficar enterrado, é raiz, só que para o futuro, daqui a alguns anos, isso aqui se tornará tronco também. E se o tronco dela será bastante curvo, tá? Não vai se tornar legal ele deixar ele reto lá. Tem que ser curvo. Então aqui a gente vai conseguir já uma curva legal aqui, ó, tá? E isso é basicamente a proporção da coisa, a simetria, digamos assim, né? Aqui nós temos um outro negócio interessante, ó. Desse lado aqui, ó, temos uma raiz completamente reta aqui, ó. Não é bem completamente reta, né? Só que nós temos uma aqui embaixo, vindo nesse sentido. Então a gente pode fazer isto, retirar aqui, tirar uns 5, 7 centímetros dela e ela vai continuar para baixo. Então vamos ter uma curva mais acentuada, certo? Então isso daí vai valorizar, vai deixar a planta no futuro bem mais chuchuquinha. É que essa aqui tem digamos, um defeito bastante grave, por assim dizer, que é essa curva, essa parte reta aqui, ó, de quase... Isso aqui vai dar uns 8 centímetros completamente reta em cima de um monte de raiz completamente torta. Isso daqui, infelizmente, não serve. Isto não funciona, esse pedaço reto aqui, para uma parte em quase 2/3 da planta bem curvo e 1/3 reto. Tá? Infelizmente, esse tipo de planta, se a gente manter alguma coisa daqui, ela nunca vai prestar, tá? O que a gente faz? Provavelmente a frente dela vai ser aqui no futuro, tal. Só que para que se torne uma planta mais ou menos, não essa coisa meia boca que está aqui, vamos ter que cortar ela. Não tem recurso. Pronto. Ó, agora sim. Parece, para quem inicia no bonsai, isso parece ser um procedimento meio que não deveria ser feito, só que a gente precisa fazer isso no começo da planta, quando a gente começa a trabalhar a planta, porque a gente venha a ter um resultado legal no futuro, né? Porque esse tipo de coisa aqui, não adianta querer entortar, até que daria, mas vai ser muito pior para a planta. É mais fácil a gente fazer isso daqui, simplesmente podar, porque ela vai soltar 1, 2, 3 ou 10 brotos, aí, sei lá quantos aí, né? Então daí a partir desse momento a gente vai começar a moldar a planta, ok? Então a frente da planta provavelmente será esta parte aqui no futuro, deixa eu ver. Aqui, mais de ladinho assim, ó, sabe? Isso aqui é coisa que a gente vai
é decidir mais tarde. E o negócio agora, não vou forçar nada das raízes, vou apenas mantê-la assim. Então o negócio é isso aí, agora colocá-la em um pote, não precisa ser coisa muito grande, vamos manter essas raízes exatamente como elas estão e pronto. Não há necessidade de muito estresse. E como já foi falado, né, vamos ter a continuação de cada um dessas plantas aqui para vocês verem que dá para se fazer um trabalho muito, muito legal com esse tipo de material. E não só com branquilho, né, mas tem várias outras plantas aí que dá para se fazer isso. Esse já está envasado. Agora vamos para este aqui. Isto daqui é um substrato que eu mesmo desenvolvi aí. E é um substrato que, no meu caso, responde muito bem, né, aquilo que a gente pretende com a planta, porque isso daqui é a planta que vai precisar se desenvolver rápido. Muito bem, agora vamos selar esses cortes aqui. Precisa, de qualquer maneira, selar todo o corte que a gente faz aqui, né, para evitar água. Evitando a entrada de água, vai evitar a entrada de fungo e tudo mais. Uma das coisas que é sempre bom fazer, que é preciso fazer, é fixar a planta no vaso. Eu prefiro fixar ela pelas laterais, nunca enfiando arame por baixo, que evita de machucar a raiz e tudo mais, tá? Essa maneira aqui de segurar bonsai em vaso, eu vi assistindo um vídeo de uma senhora japonesa lá, que já era a terceira geração fazendo bonsai, tá? E a maneira que ela utilizava para segurar as plantas no vaso era esta, era por cima, com barbante, com uma coisa assim. Nunca tacando-lhe arame no vaso. Então, né, eu passei a fazer isso daqui, para mim tá bom. E obviamente, né, isso daqui é muito mais barato do que ficar comprando arame de cobre para fixar a planta no vaso. Porque o bom é arame de cobre para ficar bem firme. Só que aqui também fica firminho, bem legal e por um custo bem mais acessível, né? Bom, então dando uma repassada, é o seguinte, isto aqui era uma única planta, né? Sebastiana commersoniana, ou branquilho, tá bom? Aonde foi podado todo o tronco da planta, sobrou apenas as raízes, e das raízes a gente fez 3 plantas em princípio, que talvez mais tarde se torne 4 ou 5, não se sabe, né? E então é feito essas podas bem caprichadas, né? Essa daqui teve uma poda bastante drástica aqui do princípio do final do tronco ali, porque era um negócio que não ia funcionar. E está aí, ó, tá? Agora, o trabalho em si é esse, certo? E vai ser umas plantinhas bem dramática, bem legal, tá? E tem aqueles que gostam muito desse estilo de planta. E esta é uma forma bastante simples, bastante prática e rápida, extremamente rápida, para a gente chegar neste objetivo, né? Essa daqui mesmo vai ficar muito legal. Eu particularmente adoro o estilo bunging, né? E este daqui vai ser um bunging muito top no futuro. Uma outra coisinha aqui que eu acabei esquecendo de falar, essa última parte do tronco aqui está um pouco mais grossa que o restante da raiz, principalmente aqui embaixo. Só que isso não é problema, porque com o passar do tempo, ela vai vai engrossando mais a parte de baixo que a parte de cima. E esta parte de cima aqui, provavelmente, num próximo trabalho, eu vou retirar praticamente metade dela, para que ela se torne mais, digamos, afunilada para cima, mais fina aqui. E mesmo que eu retire metade
dessa parte aqui da raiz, corte pela metade isso daqui, ela vai simplesmente fechar, desde que cresça bem, tá? Ela cicatriza muito, muito bem. Ah, pessoal, o seguinte, um detalhe que eu acabei esquecendo de falar é o seguinte: após este procedimento, esse trabalho de poda, de transplante, de poda de raiz, a planta precisa ir para um local sombreado. Não podemos de jeito nenhum colocá-la diretamente ao sol. Ela poderia até pegar um solzinho da manhã, tá? Mas vai para a sombra, e após ela começar a soltar uma brotação legal, significa que daí já tem bastante raizinhas novas, absorvendo água, absorvendo nutriente, e aí sim a gente retira ela para o sol, pleno, total. Bom, então isto no caso é uma regra básica para qualquer tipo de planta que a gente vai transplantar. Mexeu na raiz, fez uma poda, principalmente na raiz, planta necessita ficar na sombra, sabe? Bastante luz, mas sem o sol direto, até o momento que ela consiga emitir brotação. Dependendo da época do ano, ela brota mais rápido, mais demorado aí, né? Tá. Mas agora, o correto de fazer isso é no início da primavera, então em poucos dias ali ela vai começar a brotar, 15 dias, 20, já vai estar com brotação legal, aí é só colocá-la diretamente no sol e pronto, certo? Isso ajuda a gente a manter nossas plantas vivas. E também outra, não se deve adubar de forma nenhuma quando a gente mexe em raiz de planta, tá? A adubação só se inicia depois que ela tiver com uma brotação legal aí, já bem, tipo de 5 centímetros para frente, aí a gente começa com um adubozinho fraco, né? Não exageradamente, né? E porque a planta não vai resistir. Se eu, por exemplo, agora coloco lá na sombra, lá num local bem legal, e taco-lhe um adubão aí em cima dela, o que vai acontecer? Simplesmente vai cozinhar todas as raízes de absorção que a planta ainda tem, e foi pro beleléu a planta, tá? Literalmente cozinhei. Então nunca se deve adubar a planta após a gente mexer na raiz. E outra coisa, sempre depois que a gente transplanta, tá? Elas ficaram alguns minutinhos aqui, a raiz recebendo o ar ali, deu uma secadinha de leve aí, né? Hoje o clima tá legal para esse tipo de trabalho, mas agora depois de plantado, vai para a sombra, molhar muito bem, né? Molhar para a água escorrer no fundo do pote, bem encharcado, sabe? E procurar manter isso úmido, não em excesso, úmido. Por isso que entra aquele negócio do substrato bem drenado, bem aerado, certo? Ele não segura muita água, mas tem uma boa oxigenação, e isso vai fazer com que a planta se desenvolva muito mais rápido. Ok, pessoal? Tá. Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado, apreciado, tá? Porque o objetivo da gente é esse, mostrar um trabalho desde o início e como é possível se chegar em plantas muito legais, sem muito estresse, sem muito esforço, né? Sem muito medo de fazer certos procedimentos, tá? Esse é o objetivo e tá aí. Espero que tenham gostado e até o próximo.